18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 e 2, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 com os destaques do dia. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Karime, muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. E já começa, claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, vem sempre contando com a sua participação. É simples e fácil e rápido. É só acionar o nosso WhatsApp 994887592. Valendo. A gente também tá valendo aí a sua participação. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Legal, anote aí e participe. 994887592. Mix. Aquele giro inicial nas principais vias de Manaus. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Como é que está o trânsito? Conta pra gente. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos logo atualizar aqui a situação de um veículo que acabou capotando na Avenida Jacira Reis, né, próximo ali à Igreja Assembleia de Deus. Nesse momento foram acionados o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para dar auxílio ao trânsito no local, que acaba, né, ficando complicado de qualquer jeito. Agora a gente também tem informações aqui pela Avenida Humberto Calderaro, né, aqui até que tá boa fluidez até o momento, né, até de se impressionar pra gente que acompanha o trânsito todo dia, mas chegando próximo à passagem de nível do V8 o trânsito acaba novamente ficando bastante concorrido. Agora na Avenida Darcy Vargas com a Djalma Batista tem trânsito moderado. Na Avenida Professor Newton Lins com a Rua Goiás no sentido centro-bairro, mesmo com grande movimento de veículos, o trânsito segue com boa fluidez. Já na Avenida Constantino Neri, nas proximidades da Lores Cordovil, trânsito flui normalmente sem registros de ocorrências. Karime, Carlão, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse acidente na Avenida Jacira Reis. A gente está apurando tudo direitinho aqui. Volto com vocês. Combinado, André Meirelles. Obrigada. Legal, André, 6 e 5. 18 horas. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. As investigações envolvendo o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, com possíveis implicações no Amazonas. Governo federal alerta para golpes na internet que vende antídoto ao metanol. Seca no Amazonas afeta a navegação no Rio Madeira. Produção de ovos cresce no Amazonas e bate recorde em 2025. Para 6 e 5, você é o melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite com esses e outros assuntos, conferindo aqui em 100,7 os destaques do dia. Os destaques desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, está no ar. Mais uma edição do 18 horas. Mix. 18 horas de hoje a gente começa falando sobre política, hein? Uma investigação grave com possíveis ligações com a política nacional e também com figuras bem conhecidas aqui no nosso Amazonas, Karime. Então, Amazonas, então, Carlão, o que acontece? O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, mais conhecido como Beto Louco, um dos alvos centrais de uma das maiores investigações de lavagem de dinheiro do país, estaria negociando um acordo de delação premiada. É aí que mora o perigo, porque essa delação pode atingir políticos ligados ao esquema de corrupção no setor de combustíveis. Mas o detalhe é que ele quer preservar a facção criminosa do PCC. A informação é da coluna da jornalista Andresa Matais no portal Metrópole. Segundo a reportagem, o empresário Roberto Augusto Leme da Silva e o sócio dele, o Mohamed Hussein Mourad, são apontados aí como chefes de um esquema bilionário que movimenta recursos desde as refinarias até os postos de gasolina, e também os dois estariam foragidos no exterior. Carlão, e o nome do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, aliado do governador Wilson Lima, já foi citado em matérias ao lado de Roberto Augusto Leme da Silva. Kennedson Paz está acompanhando esse assunto, conversa ao vivo agora com a gente no 18 horas. Kennedson, boa noite. O que se sabe até agora sobre essa delação e como ela pode repercutir no grupo político de Antônio Rueda e, consequentemente, o governador do Amazonas, Wilson Lima? Boa noite, Kennedson Paz.
Oi, Karime, muito boa noite para você, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essa delação, ela pode ter um efeito de praticamente um terremoto, não só em Brasília, Karime, mas também se essas revelações elas forem confirmadas, o impacto ele pode chegar até também o governo do estado do Amazonas, porque faz parte também desse mesmo grupo político liderado ali por Antônio Rueda, e aqui no Amazonas é liderado pelo governador Wilson Lima. Isso porque o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, citado nessas reportagens, nessas situações ao lado do empresário Beto Louco, é um dos principais aliados políticos do governador do estado do Amazonas. E segundo o que foi divulgado pelo portal Metrópolis, o Beto Louco, cujo nome, como vocês já mencionaram, é o Roberto Augusto Leme da Silva, ele está negociando ali um acordo de delação premiada com as autoridades. Aí o que acontece? O Beto Louco, ele é considerado ser um dos cérebros ali de uma das maiores esquemas de lavagem de dinheiro e também corrupção do país, ligado ao setor de combustíveis e também ao PCC, que é um primeiro comando da capital, uma facção lá de São Paulo. E as investigações, elas revelaram uma rede de empresas de fachada, fraudes ali contábeis e também repasses ilegais a fundos de investimentos, um mecanismo complexo usado para poder misturar esse dinheiro do crime com os das campanhas políticas. E aí que tá esse lance do dinheiro do crime organizado com a política, Karime, o quanto esse dinheiro ele pode ter chegado até os níveis de poder mais altos. É justamente essa ligação que pode mudar os rumos das investigações. A delação de Beto Louco, ela pode expor como esse dinheiro e o dinheiro desse esquema, ele estava ligados a grupos ali, a políticos, a partidos, e até mostrar onde o crime organizado conseguiu chegar dentro do poder. Nesse contexto, o Amazonas ele pode ser diretamente atingido. É claro que existem muitas outras coisas que ainda devem ser explicadas com o andamento das investigações. A gente tem outras informações que foram divulgadas recentemente, Karime, porque já foi noticiado que inclusive Antônio Rueda, ele tinha sido mencionado por um piloto que fazia parte de uma empresa que fazia táxi aéreo, e esse piloto ele começou a revelar informações sigilosas de que uma daquelas aeronaves, elas estavam sendo utilizadas para poder fazer a lavagem de dinheiro, o transporte também aéreo, que era usado por lideranças do PCC. E as investigações elas começaram justamente após esse depoimento do piloto à Polícia Federal, como que apontou o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil Nacional, como sendo um dono oculto de uma dessas aeronaves. E a partir daí foram várias coisas aparecendo. Em outro desdobramento também foi mencionado que Antônio Rueda ele teria participado de uma reunião lá em Brasília junto com Beto Louco, mais uma vez esse personagem do PC ligado à política, e nessa reunião eles estavam tentando tratar sobre a venda da empresa Tanque Gás, suspeita de lavar recursos do crime organizado. E testemunhas até chegaram a relatar que ele atuou como uma espécie de intermediário em uma negociação de 60 milhões de reais. Isso em relação ao Antônio Rueda. Então, diante dessas revelações, a deputada Talíria Petroni, do pessoal lá do Rio de Janeiro, ela acionou a Procuradoria-Geral da República e também a Polícia Federal, pedindo uma investigação imediata sobre essa situação. E segundo ela, o caso é uma evidência da relação entre a cúpula da direita e também o crime organizado. E o fato é que agora, com essa possível revelação, essa possível delação desse suspeito, é agora provável que essa delação ela se torne esse efeito terremoto, porque pode envolver muitas pessoas, Karime, e agora é só uma questão de tempo, porque já o que foi mencionado é que ele estava em um outro país e já estava em conversas, negociações para retornar ao Brasil, e de brinde ainda trazer essas revelações bombásticas que podem mudar até inclusive o futuro da política das eleições de 2026. Sem dúvida alguma, já que a gente vê que é uma ligação forte, crime organizado e política e empresários. A gente vê que todos esses agentes são agentes que de total influência, são pessoas políticas e públicas, e que de fato, depois dessas investigações, depois dessa delação premiada, é possível que mude inclusive candidatos, futuros Exatamente, candidatos para 2026. Né? Fragiliza, você diz. Só mencionar o nome ligado a uma investigação desse porte já fragiliza. Muito obrigada pela apuração, Kennedy Paz.
Agora são 6h12 e você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, e Rubens Vilar Coelho, Colômbia, acusados de envolvimento nas mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, vão ser interrogados essa semana na audiência de instrução e julgamento marcada para essa quinta-feira, dia 16, e sexta-feira, dia 17, Karine. Então, Carlão, Amarildo da Costa de Oliveira é acusado de matar a dupla e Rubens Vilar Coelho de ser o mandante do crime. Eles estão presos em presídios federais e devem participar por videoconferência. Olha só, a ação penal trata do crime de organização criminosa e envolve mais 8 pessoas. Otávio da Costa de Oliveira, Eliclei Costa de Oliveira, Amarildo de Freitas Oliveira, Laurimar Lopes Alves, Jânio Freitas de Souza, Manuel Raimundo Correia, Francisco Lima Correia e Paulo Ribeiro dos Santos. A audiência estava marcada para começar hoje, segunda-feira, e seguiria até quarta-feira, dia 15, com a oitiva das testemunhas de acusação e a defesa e o interrogatório dos réus, mas foi adiada depois que o presídio informou indisponibilidade de datas. Mix. Olha só, atenção, a preocupação com a presença de metanol em bebidas alcoólicas virou oportunidade para golpistas na internet. Eles estão sempre de plantão e aproveitando todas as oportunidades. Olha só essa, sites fraudulentos já oferecem supostos reagentes capazes de identificar o metanol nas bebidas. Olha aí, Karine. Sites fraudulentos, tudo na internet. A galera usa a internet para isso, para divulgar sites fraudulentos. O golpe é sério e coloca em risco, é claro, a vida da pessoa, né? O governo federal, inclusive, ele alerta que anúncios na internet direcionam para esses sites abertos por criminosos, com o objetivo de aplicar esse golpe. André Meirelles tem mais detalhes, traz pra gente agora no 18 horas. Boa noite, André. Então, são sites extremamente inseguros, não é isso? É isso mesmo, muito boa noite. Olha, a Senacom esclareceu que não existe nenhum teste possível no mercado para o público em geral. Segundo o órgão, as pesquisas estão sendo desenvolvidas por universidades, mas ainda não há produto aprovado ou autorizado para venda. O que acontece é que existem aí falsos anúncios que estão sendo divulgados na internet, como vocês já falaram, né? Que estão prometendo aí testes capazes de detectar a presença de metanol em bebidas alcoólicas. Só que aí, na verdade, são golpes, né? Que levam o consumidor a sites fraudulentos, tudo isso para roubar dados pessoais e até ganhar dinheiro com isso. Segundo o secretário nacional do consumidor, Paulo Pereira, para identificar uma bebida existe apenas um teste, né? Como, por exemplo, verificar o rótulo e o lacre, desconfiar da coloração estranha ou do odor químico. Então, garrafas com lacres quebrados, garrafas com aspecto físico esquisito, rótulo torto, algum sinal visual que não pareça, que dê a entender que aquela garrafa não é uma garrafa original, um rótulo com uma cor um pouco diferente, algum erro de grafia, de digitação. Não se arrisquem, na dúvida, isolem a bebida, não mexam na bebida, não tentem nenhum teste caseiro e denunciem. Olha, o consumidor deve desconfiar de qualquer propaganda desse tipo e verificar se o site é confiável antes de fazer qualquer compra. Em caso de suspeita de golpe, a orientação é registrar denúncia no portal consumidor.gov.br ou procurar o Procon. O alerta é mais um reflexo da preocupação nacional com as bebidas adulteradas que já resultaram em casos graves de intoxicação em vários estados do país. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, escuta esse levantamento, que é um levantamento positivo. A Prefeitura de Manaus registrou redução da gravidez na adolescência. O monitoramento do número de gestações em adolescentes aponta um avanço importante, com redução de 53% entre os períodos de 2015 e 2024. É uma boa notícia. Muito, Carlão. São consideradas aí adolescentes, só pra gente saber, né, oficialmente, pessoas com idades entre 10 e 19 anos. E de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre 1º de janeiro e 6 de outubro desse ano, Manaus registrou 3.242 no total de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos. Gente, no ano passado, para esse ano, foi registrada uma redução de 14%.
Notícia. Olha só, ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a redução contínua é importante sim, mas que a taxa de 14% ainda não é considerada aceitável, principalmente devido aos riscos que a gravidez na adolescência pode gerar para a saúde da mãe e também, é claro, do bebê. 18 horas. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. Os destaques desta segunda-feira, no 18 horas até às 7 da noite. Você pode participar 994887592 e nas redes sociais estamos no @18horas-news. Mix. Política. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, vamos lá, mesmo com a divisão nacional do MDB, em que parte do partido pretende se manter neutra nas eleições presidenciais, o senador Eduardo Braga, líder do partido no Senado, tem sinalizado que deve continuar apoiando o presidente Lula aqui no Amazonas em 2026. Conta pra gente as implicações desse apoio. Muito boa noite pra você, Carlão, para todos que nos acompanham na noite desta segunda-feira aqui no 18 horas. Karine, então a postura do senador Eduardo Braga realmente reforça aí esse alinhamento político entre o Amazonas e o governo federal, né? Não é de hoje que a gente tem visto que o senador Eduardo Braga tem caminhado lado a lado ao presidente Lula e ele é realmente hoje um dos principais articuladores do Lula aqui na nossa região e a gente tem visto isso em vários projetos que ele tem acompanhado ali de perto. E mesmo com a indefinição nacional do partido aí do senador Eduardo Braga, o MDB, o senador tem mantido seu discurso de apoio ao presidente e na prática, né, como eu acabei de falar, ele realmente tem andado ali muito próximo do presidente Lula. E essa proximidade, é claro, pode garantir aí ao Amazonas mais espaço no orçamento do governo federal e também fortalecer o grupo político do senador Eduardo Braga para as eleições de 2026. Afinal de contas, a gente costuma falar aqui, né, Kennedson, que 2026 já é agora. Gente, já começou, gente. Começou desde o fim de 2024. Então não existe nenhuma peça mexida no tabuleiro que não esteja sendo pensada nas eleições. Isso é muito interessante, Nathalie. A gente falou ainda há pouco sobre a construção de novas embarcações, né? A gente falou também sobre novas verbas para a saúde daqui do nosso estado do Amazonas. Então, de fato, isso é muito bom para o senador estar ao lado do presidente nesse momento, né? Porque representa avanço que a gente não via antes, né? Mas dentro do partido, dentro do MDB, não tem sido tanto assim. Aceitável. Não tem tanta gente caminhando ali do lado do presidente, não. Essa posição, inclusive, pode aumentar ali realmente aquela questão das divisões internas dentro do MDB, já que parte do MDB defende ali a neutralidade para preservar as alianças. E ele não, ele tem mostrado, eu apoio o presidente Lula e em 2026, assim eu vou continuar fazendo. E aí tem um peso eleitoral, né? Afinal de contas, o senador Eduardo Braga é o líder, né, dentro do Senado, líder do MDB, e a sua decisão, é claro, tem muita influência e tudo isso muda bastante para 2026. Com certeza, Nathalie. Quem passa, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República agora em novembro. A indicação de Gonet para o novo mandato de 2 anos ainda não tem aí um relator oficial. Quem? Os bastidores, e o senador Omar Aziz deve ser o escolhido para ser o relator da indicação. Ele sempre sobra para ele, né, essas situações, né? E principalmente assuntos polêmicos, né, exato. Carlão? A CPMI do INSS por pouco não ficou na relatoria do próprio senador Omar Aziz, e agora o que rola nos bastidores é o nome mais cotado para essa relatoria da condução de Paulo Gonet, a recondução, perdão, à Procuradoria-Geral da República é do senador Omar Aziz, mas isso é assunto de bastidores, tá, gente? O nome de confiança, inclusive do governo Lula, ainda há pouco a gente estava falando sobre Eduardo Braga, que é o nome de confiança de Lula, e assim também é o senador Omar Aziz, e com esse peso político suficiente para poder garantir uma tramitação muito tranquila na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado. A sabatina com o Gonet, ela está marcada para o dia 12 agora de novembro, e a leitura do parecer deve acontecer uma semana antes do dia 5. A expectativa é de que Omar Aziz, ele assuma essa relatoria e apresente ali um parecer favorável à recondução. E essa escolha, ela é vista como uma manobra, uma manobra, Karime, bem
estratégica do governo, já que Aziz ele é um dos senadores mais aliados ao Planalto. E em 2003, o Gonê ele foi aprovado por 65 votos a favor e 11 contrários, e agora ele precisa de pelo menos 41 votos no plenário para poder garantir mais 2 anos à frente do Ministério Público Federal. E durante o primeiro mandato, o Gonê, ele teve esse papel de bastante de destaque ao denunciar Jair Bolsonaro e também outros investigados pela tentativa de golpe em 2022, um fator que incomoda muito a oposição, mas reforça a imagem dele de autonomia perante o governo. Caso se confirme, a relatoria de Omar Aziz será mais um movimento que consolida essa influência do senador lá em Brasília e mostra também a força do senador amazonense nessas grandes decisões políticas do país, ou seja, eles confiam no senador para resolver decisões que às vezes parecem ser difíceis e polêmicas. Aquelas jacas que ninguém quer segurar. Sim, CPMI da Covid, lembra? Nossa, CPI da Covid, perdão. A CPI da... Nossa, como foi palco, né? De muita situação, realmente. Mas ele é muito habilidoso, muito diplomático. Tem habilidade técnica e articulação para poder ter esse nome disponível. Exatamente, falou tudo. Nathalie, vamos lá. O presidente Lula e a primeira-dama Janja visitaram hoje o Papa Leão. No Vaticano, né? Então, e convidaram o Papa para participar da COP30 em Belém, que acontece agora em novembro. Será que a gente vai ter um Papa participando? Seria a primeira visita oficial do Papa, não é? Não vai ser dessa vez, Karime, né? Realmente, o presidente Lula e a primeira-dama Janja foram até o Vaticano, né? Defenderam ali várias pautas sociais e ambientais ao Papa Leão, temas que são prioridades, inclusive, né? A gente divulgou até mesmo aqui no programa 18 horas a questão da fome na Amazônia, né? O Brasil é um dos maiores índices de fome dentro do nosso país, estão aqui na Amazônia, e esse foi um tema inclusive levantado pelo Papa Leão e questionado. Ele questionou o presidente Lula por que tantas crianças ainda passam fome aqui na Amazônia, e aí o presidente aproveitou a oportunidade e fez o convite para que o Papa participasse, né, do maior encontro, né, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de discussões globais sobre, especialmente, realmente, do maior evento que vai acontecer no coração da Amazônia, que é a COP30, mas o Papa Leão disse que não vai poder participar, afinal de contas vai estar acontecendo o jubileu ali dentro do Vaticano, mas ele informou que vai mandar um representante, né, para participar desse evento aqui no nosso estado vizinho, que é Belém do Pará. E essa conversa teve até um caráter afetivo, a gente pode dizer assim, já que o Lula, né, conversou ali com o Papa, falou sobre a devoção, né, do povo brasileiro, mostrou pro Papa. Acho que deu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida pro Papa. Exato, mostrou as imagens do Círio de Nazaré, que aconteceu nesse domingo, que levou mais de 2 milhões e meio de pessoas para as ruas lá em Belém. Então foi um encontro cheio de significado. Sem dúvida. Quem passa contigo? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o golpe do INSS ouviu hoje o ex-presidente do Instituto, que é o Alessandro Antônio Stefanuto, e o ex-diretor de benefícios, o André Paulo Félix Fidelis. Tivemos aí grandes revelações, hein, nesses depoimentos aí, não é isso, Ken? Então, Carlão, as revelações são de que essa reunião foi bastante pesada, Carlão, porque o clima lá não era nada agradável, nada amistoso, Carlão. Na realidade, era clima de confronto. Foi o que ficou marcado dessa CPMI do INSS de hoje. O clima pegou fogo ali entre dois personagens: o relator, Alfredo Gaspar, e também o depoente, que é o Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS. Ele foi afastado recentemente agora, após o escândalo das fraudes, dos descontos do INSS, também das aposentadorias e pensões. A gente separou, inclusive, um trechinho, Carlão, dessa confusão, onde teve dedo na cara e quase partiram pra briga. Vamos aí assistir o vídeo. Você que está no YouTube, acompanha a gente. Então, notícia de jornal, notícia de site. Rapaz, você, o senhor me respeite. Sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas. Por favor, relator, por gentileza. Presidente. Por favor, relator. Por favor, relator. Presidente. Por favor. Presidente. Me respeite.
Quase deu briga aí. Aí só um detalhe para explicar para vocês que estão acompanhando a gente. O Stefanuto, o ex-presidente do INSS, ele compareceu à comissão amparado por habeas corpus do ministro Luiz Fux, que garantiu a ele o direito de ficar em silêncio, mas o clima foi de tudo menos silencioso. Por quê? Como é que isso daí funcionou? Primeiro, o Stefanuto, ele entendeu que em muitos momentos o relator fez perguntas que não cabiam para ele responder, ou seja, ele não iria fazer provas contra si mesmo. E aí, em muitos momentos, o relator achava que a pergunta não era para poder prejudicar ele e ele achava que era para prejudicar, e o fato foi que ficou nessa situação. O clima pegou tão quente, ele ficou tão quente, foi tão pesado, que até o deputado Marcelo Van Harten, ele inclusive chegou a pedir a prisão em flagrante pelo crime de desacato às autoridades, ali, aos deputados, aos senadores que estavam presentes nessa CPMI. A gente vai ouvir agora, só para encerrar, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ele que fez duras críticas, inclusive ao presidente dessa CPMI, Carlos Viana, dizendo que ele ficou sem pulso, não conseguiu controlar bem aquela situação. Vamos ouvir agora. O Stefanuto é um dos principais personagens desse escândalo do INSS, né? Era o presidente do INSS, passou por ele muita coisa, dos descontos associativos, e manteve esses descontos. Quando eles exigem respeito aqui, o PT que exige respeito aqui, recentemente na CPI da pandemia, fazia muito pior do que isso. O PT pensa que o Brasil tem memória curta. Aqui se trata da defesa dos aposentados, dos pensionistas, e ele não quer responder. Ele veio aqui armado para não responder perguntas. Pois é, mas o clima não ficou quente tanto tempo assim, gente. Só para finalizar, Karime Leão, ainda há pouco o clima já deu uma esfriada. O Stefanuto pediu desculpas, inclusive, e decidiu responder algumas perguntas. Disse que conheceu, inclusive, o ministro Carlos Lupe, que o encaminhou para essa vaga lá no 8 de janeiro de 2023. Ele foi indicado para o cargo pelo PDT, defendeu a gestão dele, citando ali o sistema Ateste Médico, que reduziu ali os prazos de análise de benefícios, Karime. Tá ótimo, obrigada. Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Ok, Nathalie, Ken Paz, 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime Leão e ouvintes em 100,7, o governador Wilson Lima está tentando se equilibrar nas contas, mas parece que o barco tá afundando, hein, Karime? Carlão, a conta não fecha faz tempo, né? E no fim das contas, quem é que paga o pato? Quem é que paga essa conta? Adivinha? Eu, você, o contribuinte, né? O que acontece, gente? O governador Wilson Lima, do União Brasil, acaba de editar um decreto para conter despesas. E o motivo? O Estado estourou o limite de gastos, ultrapassou o teto constitucional de 95%. Ou seja, Karime, ouvintes, o Amazonas gasta mais do que arrecada e quando o bolso aperta, o governo faz o que rapidinho? Corre para pegar empréstimo. Pois é, Carlão. Daí o governo quer tomar emprestado nada menos do que 585 milhões de dólares. Vou falar novamente. 585 milhões de dólares, o que dá aí uns 3 bilhões de reais, tá? E quer pegar essa bagatela aí com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Quem vai pagar a conta é o próximo governo. Claro. 3 bilhões é muito dinheiro, 3 bilhões para reequilibrar as contas, como eles dizem, mas o curioso é que esse empréstimo aí só sai se o governo federal topar, é claro, ser fiador. Pois é, que para conseguir essa quantia aí da União, o Tesouro Nacional exigiu que o estado do Amazonas comprovasse que está cumprindo o teto de gastos. Mas como o Amazonas já tinha até estourado o limite, como eu falei, está em 96,85%, o governo do estado recorreu para editar um decreto, tentando parecer assim organizado na fita, né, Carlos? Sim. Olha só, o decreto número 52.617, assinado no dia 6 de outubro. Na prática, ele limita gastos, bloqueia parte do orçamento e tenta mostrar aí para o Tesouro que o Amazonas está no caminho, está no ajuste fiscal. Pô, será que dá para enganar assim? Bom, vamos combinar, né? Que isso é pagar incêndio com gasolina, porque, nossa, se já está estourado nesse ponto, o governo Wilson Lima foi marcado, e ele está sendo marcado, e tem pesquisas dizendo e apontando, revelando que é o pior governador da história do estado do Amazonas. Marcado por desperdício, denúncia
denúncias de corrupção e descarte. Agora quer consertar aí esse buraco pegando mais dinheiro emprestado. Gente, 3 bilhões de reais. Karime, não é pouca coisa não, viu? Nesse novo empréstimo aí, ele seria pago até 2044. São 19 anos de dívida, vai atravessar 5 mandados de governador. Olha aí. Mas que bonito, né? Como diria minha avó, a cara nem treme. Gente, que absurdo, que loucura. 19 anos. Carlão, ou seja, gasta hoje, pega hoje, gastou, né? Isso aí é para segurar o dinheiro que ele já gastou. E quem paga a conta são os próximos governos. E o detalhe é pra quê, né, tudo isso? Pra que dar um fôlego aí no orçamento? O próprio Wilson disse que vai usar o dinheiro para quitar dívidas antigas. Será que vai pagar os profissionais da saúde? Não. Será que vai pagar alguém que está devendo, algum trabalhador que está aí com os salários em atraso? É aquela velha história, né? Não vai aumentar a dívida, só trocar os juros altos por juros baixos, será? Discurso bonito, Karime, mas no fim das contas o Amazonas continua endividado, uma dívida interna grande, sem gestão e sem rumo. Enquanto isso a gente sabe, né, que os problemas do dia a dia seguem aqui. Saúde que está em colapso. A gente convive com 3 crises. Crises na saúde, na educação e na segurança pública. Tem obras paradas, servidores reclamando de atraso de pagamento, ou seja, está um caos. E sequer, de novo, o trabalhador que está lá com os salários atrasados, que termina o mês e não tem o seu salário. Isso é uma vergonha, isso é cruel, é crime. Pior ainda, o governo diz que está tudo certo e que está reestruturando a dívida, Karime, e a gente não vê nada disso. E a gente vê sim um caos sendo reestruturado diariamente. E olha que o governador Wilson Lima ainda tenta vender essa imagem de um bom gestor. Não é complicado, né? A gente sempre, para terminar, Carlão, a gente sempre fala aqui, é um governo que nem desde do primeiro mandato do governador Wilson Lima, ele não apresentou uma proposta de governo, principalmente nessas áreas mais importantes para a sociedade, que é saúde, educação e segurança pública. Não teve proposta para essas áreas. E o que aconteceu? Dinheiro jogado fora, dinheiro jogado no ralo. Temos bilhões de reais investidos nessas áreas e o resultado a gente sabe. São pessoas morrendo à espera de atendimento médico, são pessoas morrendo com a criminalidade todos os dias e o estado do Amazonas figurando nos piores índices da educação do país, como o pior no Enem, por exemplo. A coisa tá feia, Karime, é o velho ciclo, o governo gasta demais, faz remendo, toma empréstimo e empurra o problema para frente. Paguem lá na frente e quem paga somos sempre nós, Karime. Dessa a gente não escapa. 6h34 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, produção de ovos cresce no Amazonas e bate recorde em 2025. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos dar um giro no trânsito novamente, Karime Leão, vamos lá. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez, como é que está a volta para casa? Trânsito. Boa noite para você, Karime, Carlão, ouvintes, ligado aqui na 100.7. Olha, agora no final da tarde dessa segunda-feira, um acidente entre 2 carros, né? Um Honda Fit e um Fiat Mobi acabou com o Mobi capotado. Essa situação a gente já trouxe agora no começo do programa, na Avenida Jacira Reis. Olha, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana disse que a perícia de trânsito ainda investiga como o acidente aconteceu. Mas a boa notícia é que não teve feridos, foi apenas aí danos materiais. O SAMU nem precisou ser acionado e os agentes de trânsito estão no local para organizar o fluxo de veículos e evitar mais confusão. O veículo capotado já foi retirado ali da pista com a ajuda dos agentes de trânsito e até de motoristas que pararam ali para ajudar. O carro estava bloqueando 100% o trânsito, mas agora a situação já melhorou. O fluxo, ele tá mais tranquilo. Claro que ali pela Avenida Jacira Reis, o trânsito tá com aquela lentidão ainda, porque é horário de pico, ainda acontece acidente, então não fica aquela fluidez normal. Mas já melhorou bastante ali pelo local, Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. 6h36 em Manaus, boa noite. 18 horas. Agora nós vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo hoje, segunda-feira e amanhã, terça, com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira de calor, umidade alta e pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. Para a noite, a previsão é de céu bastante nublado, com possibilidades de chuvas fracas e passageiras e temperaturas em torno dos 25 graus. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 14 de outubro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, o dia começa com sol entre nuvens que vão se acumulando e trazem chuvas fortes para a nossa terça. E logo de manhã o dia já vai ser chuvoso. A previsão aponta 70% de chance de pancadas de chuvas intensas com raios e trovões durante a tarde. Já à noite, o céu permanece nublado e encoberto, com ventos leves e temperaturas em torno dos 24 graus. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 95%. Vanessa, segue aqui com a gente para falar da seca do Rio Madeira, um dos principais corredores de transporte aqui da região norte, que voltou a sofrer com os efeitos aí da estiagem. Vanessa, chegou ao ponto do pessoal ter dificuldade, né, de dificultar o tráfego das embarcações, é isso? Isso mesmo, Karime. O Rio Madeira já está com um nível tão baixo que essas dificuldades já chegaram para as embarcações, né? Principalmente ali nas áreas mais rasas, por exemplo, em Manicoré. Essa seca, ela já começa a mudar a rotina de quem depende do rio para se locomover e transportar mercadorias. E vale ressaltar que essa seca, ela ainda está um pouco melhor do que a do ano passado. Hoje, o nível do rio, ele está em 2,16 metros, enquanto em 2024 ele chegou a ter apenas 36 centímetros, quando as navegações naquela área precisaram ser totalmente interrompidas. Mas mesmo assim, o risco continua alto, tanto que as autoridades emitiram uma portaria para reforçar o cuidado dos navegantes. E agora o desafio é manter esses barcos funcionando, né? Mesmo com tantas incertezas, porque o tráfego ali naquela área de barcos, ele é muito importante para todo o Amazonas. Karime, Carlão e ouvintes. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Legal, agora são 6h38 e você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, mais uma polêmica na gestão do governador Wilson Lima. O sistema Paredão, um programa aí de monitoramento inteligente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, tem registrado inúmeras falhas, cara. Para surpresa de zero, ninguém, né? De ninguém. Porque a situação só comprova o que nós falamos há pouco, né, Carlão? A total falta de moral dessa gestão Wilson Lima para tratar de segurança pública do estado do Amazonas. Carlão, agora eles picharam a câmera, tá? Não querem nem saber. Eles chegaram lá e picharam a câmera lá do sistema e se viram o rosto de quem fez antes ou não viram, ninguém sabe, porque nós falamos aqui na semana passada do corpo que foi encontrado dentro de uma lixeira em frente a uma dessas câmeras e até agora ninguém sabe, ninguém viu nada. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar aqui com a gente, tem mais assuntos desse esquema aí, dessa pichação, dessa vez das câmeras. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, isso aconteceu na Praça do Caranguejo, lá no Eldorado. As lentes foram cobertas com tinta preta, não é isso? Impedindo o registro das imagens. Estão zoando porque realmente não tem moral nenhuma essa segurança pública do estado, não é isso? Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Carlão, e para todos que nos acompanham na noite desta segunda-feira. 36 milhões de reais com 36 aditivos contratuais já foram pagos para a Logic Pro, que é a empresa contratada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, gerida aí pelo nosso governador Wilson Lima, que deveriam garantir vigilância constante e têm sido alvos de criminosos. Durante esse fim de semana, Karime, Carlão e ouvintes, olha só a audácia, Carlão, dos criminosos. Até agora, ninguém foi preso, tá? Isso tudo aconteceu na última sexta-feira e segundo as imagens de comércios ali no entorno, a gente está falando, né, do sistema Paredão, instalado aí pelo governo em vários pontos aqui da nossa cidade, e aí que seria para quê? Esse sistema foi vendido aí pelo governo, que era um sistema de câmeras montados, conectados ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, que poderia ali realmente ocasionar prisões imediatas de pessoas foragidas do sistema prisional. Mas isso não tem acontecido. Segundo informações
informações e câmeras do entorno, na última sexta-feira, pelo menos 2 criminosos foram lá na Praça do Caranguejo, no paredão, pegaram o spray preto, Carlão, e foram lá, taparam a câmera. Quero saber. E pasme, até agora ninguém foi preso. Para gastar 36 milhões de reais num sistema inoperante e ineficiente, porque é muito dinheiro. Esse sistema é realmente em tempo real? Por que não chegou uma viatura, já que tem uma delegacia ali mesmo no Eldorado, a pouquíssimos metros da Praça do Caranguejo? E aí, Carlão, a pergunta é que fica, para onde está indo tanto dinheiro? Que sistema é esse? Pra gente entender um pouquinho melhor como é que tá funcionando tudo isso, a gente conversou com um especialista em segurança pública, o coronel Amadeu Soares. Vamos ouvir aí o que diz o especialista. Boa noite, Nathalie. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Nathalie, esse sistema de câmeras, ele teria, pela proposta dele aí, pelo que ele se propõe, ele teria que ter um monitoramento em tempo real, né? Teria que ter alguém lá operando essas câmeras lá para, no caso desse tipo de incidente, a resposta ser imediata. Eu acho que é isso que a população está cobrando, né? E aí o que acontece? Os criminosos começam a testar o sistema. Largaram a mala lá no centro, embaixo da câmera, e perceberam que não teve nenhuma resposta imediata. Agora eles foram até a Praça do Eldorado, pintaram o vitrô, né, da câmera, lá, o olho da câmera para onde a câmera está filmando, e viram que não teve nenhuma resposta imediata. Então já está claro que o sistema de segurança está devendo a efetivação do sistema. Ou seja, tem monitoramento em tempo real ou não tem monitoramento em tempo real? Pelo visto, não tem, e está aí vendendo uma coisa que não é verdade. 18 horas. Realmente a gente tem que concordar aí com o especialista em segurança pública, o coronel Amadeu Soares, né, Carlão? Gastar 36 milhões de reais, né? E com todo esse investimento público, a gente vê resultados pífios, porque a gente não tem visto resultados efetivos. Até agora, nenhum suspeito foi preso, a gente não teve nenhuma resposta convincente dada pela Secretaria de Segurança Pública, e a verdade é que o único paredão que o povo enfrenta aqui na nossa cidade é a insegurança, Karime. Sem dúvida alguma, Nathalie, muito obrigada pelas informações. Foi o que eu falei, sem proposta de governo, sem projeto, sem inteligência, principalmente na segurança pública do estado do Amazonas, não tem como fazer esses serviços, não tem como oferecer esses pilares para a população, que é saúde, educação e segurança pública. Não tem mágica, é jogar dinheiro fora, é ter o dinheiro e não ter organização para gastar esse dinheiro. É jogar o dinheiro do contribuinte, o meu dinheiro, o seu dinheiro fora no lixo. A organização para gastar no que interessa. Exatamente, porque gastar direito não gasta. Sabe. Gastar, bom, 6h44, você no melhor Mix do Brasil. Carlão, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Ele tem a atualização daquele caso extremamente grave que chocou muita gente, do adolescente que assassinou e esquartejou os 2 irmãos, um de 2 anos e outro de 5 anos, lá na comunidade indígena Boa Vista, do povo Saterê Mauê. Então, André, boa noite, André. Então, segundo os relatos da mãe das crianças e do adolescente, esse adolescente era responsável por cuidar dos irmãos, é isso? Boa noite. É isso, Karime, Carlão, aos ouvintes, boa noite para todos. Olha, segundo a Polícia Civil, a mãe deixou os 2 filhos na responsabilidade do filho mais velho. Ela tinha saído pela manhã e, quando retornou ao local por volta de meio-dia, encontrou as crianças sem vida e o filho mais velho, esse adolescente de 17 anos, que é o principal suspeito, estava dentro de casa como se nada tivesse acontecido. Segundo a polícia, o adolescente foi detido por agentes comunitários de segurança logo depois do crime. Além das 2 crianças, um cachorro também foi encontrado morto e mutilado, que levou a investigação por maus tratos a animais também desse adolescente. O delegado titular de Barreirinha, Elton Vieira, disse que o jovem usou um terçado e uma enxada para cometer os crimes. Ele também disse que a mãe das vítimas disse à polícia que havia saído de casa pela manhã e, ao retornar, encontrou os filhos sem vida. E possivelmente teria sido, os relatos da mãe, mutilado pelo próprio autor. A partir disso, retornamos diretamente, fomos para a cidade de Parintins, onde foi feito o auto de apreensão do autor, e ele foi, após decisão judicial, transferido para
a unidade de internação aqui em Manaus. Olha, o caso foi comunicado ao Ministério Público, que solicitou a internação provisória do adolescente lá em Parintins. O transporte foi feito com o apoio da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública, como explica o coronel Tiago Balbi, que é subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. O menor foi retirado, todos os policiais com os menores e as vítimas foram levados para Parintins. Lá foram feitos todos os procedimentos policiais, a apreensão do menor aconteceu lá e nós ficamos aguardando a decisão judicial e a recomendação, as ações também do Ministério Público para conseguir retirá-lo. Olha, agora o adolescente vai responder por atos infracionais análogos ao homicídio qualificado e maus tratos a animais. Ele permanece à disposição do Juizado da Infância e Juventude de Barreirinha. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, obrigado pelas informações. 18 horas. Caro meu ouvinte, nós estamos sempre trazendo esse assunto aqui no 18 horas porque ele realmente é bastante importante e preocupante, que é a questão dos ataques dos piratas dos rios e também a incapacidade do governo no combate contra esses criminosos. O último ataque foi aqui perto, inclusive, aqui perto da capital, aqui perto de Manaus, lá na comunidade Costa do Jutuarana, Karina, do Jatuarana. Foi, Carlão. Esse ataque foi na última semana, nós noticiamos aqui no 18 horas. E agora o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas está pedindo reforço na segurança contra esses ataques dos piratas dos rios. Eles querem escolta. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes sobre esse assunto. Então, Odineia, boa noite. A insegurança nos rios do Amazonas é coisa antiga, como o Carlão falou, a gente está sempre noticiando aqui. Ou seja, se em terra, né, a segurança já é complicada, nos rios ainda é pior, não é? Pois é, os rios do Amazonas estão cada vez mais perigosos. Essa é a realidade. Tanto é que o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado, o Sindarma, está pedindo reforço urgente na segurança das embarcações que transportam combustíveis e alimentos pelos rios da região. O alerta, como vocês disseram, veio depois de um novo ataque de piratas na comunidade Costa do Jatuarana, no Rio Amazonas. Segundo o vice-presidente do sindicato, Madison Nóbrega, a situação é crítica. Mesmo com escoltas armadas acompanhando os comboios, as tentativas de assalto continuam acontecendo todos os dias. O Sindarma manifesta profunda preocupação diante dos recentes episódios amplamente divulgados nas redes sociais, referente a um incêndio ocorrido em uma embarcação que havia sido roubada por piratas e que durante a ação criminosa acabou sendo incendiada. O Sindarma já havia alertado sobre o crescente risco a que estão expostos os transportadores da região norte. Destacamos em especial a Marinha do Brasil, que sensivelmente a gravidade da situação autorizou a permanência de guardas armados privados embarcados nos comboios. Esses criminosos não poupam nada, atacam balsas com combustíveis, alimentos como charque e açúcar e até bebidas alcoólicas, produtos que depois são revendidos ilegalmente em cidades do interior. O problema, além de econômico, é também um risco à vida e ao meio ambiente. Um tiro em um tanque de combustível, por exemplo, pode causar explosões e um desastre ambiental de grandes proporções. Por isso, o Sindarma quer a autorização das autoridades de segurança para que as equipes de escolta possam usar armas mais potentes, já que os criminosos estão equipados com fuzis, com drones e até metralhadoras. O vice-presidente do Sindarma, Madison Nóbrega, reforça: os seguranças civis hoje têm apenas revólveres e pouca munição, o que os deixa em desvantagem diante do poder de fogo das quadrilhas. As tentativas de ataque não tenham cessado. Pelo contrário, intensificaram-se nos últimos meses. A frequência de tiros ao longo dos rios aumentou, elevando o risco de um disparo atinja uma balsa transportando gasolina, o que poderia resultar em uma explosão ou um derramamento de produto, causando os danos ambientais de grandes proporções.
O Sindarma reitera sua preocupação com a inércia do poder público diante dessa grande e grave ameaça e reafirma que não pode se calar frente a um perigo eminente, que coloca em risco não apenas a vida dos tripulantes e transportadores, mas também o meio ambiente, a segurança da navegação regional. O sindicato teme que, sem medidas urgentes, os rios da Amazônia se transformem em verdadeiros campos de batalha fluvial. Os prejuízos causados por piratas nos rios do Amazonas são altos, viu? Com estimativa de 48 milhões de reais somente em 2023, resultantes do roubo de quase 8 milhões de litros de combustíveis. Problemaço, né, Karime, que a gente enfrenta é um aqui no prejuízo, dia a dia, absurdo, violento. um prejuízo. Mas, Carlão, eu vou... E o terror, né, que esses caras tocam, né, eles sequestram, eles matam, eles... Assustador, Exato. é assustador. E eu só vou fazer aqui um comentário observação. Que a gente está falando a respeito da segurança pública do estado do Amazonas, a completa falta de proposta, de gestão e de responsabilidade com o uso do dinheiro público. Mas eu vou fazer aqui essa observação, como você falou, Carlão, para valorizar, aqui vai todo o nosso respeito aos agentes, a quem trabalha na segurança pública, aos agentes que vão para as ruas, homens e mulheres honrados, que vão trabalhar a nossa segurança pública numa situação de caos que o governo do estado deixa para essas pessoas, para esses agentes, para esses profissionais trabalharem. Então vai aqui todo o nosso respeito para a equipe que trabalha lá na ponta, no dia a dia, na rua, que muitas vezes sai de casa e não sabe se vão voltar, que arriscam a vida para trabalhar a nossa segurança. Aí vai daqui todo o nosso respeito. Valeu. 6h53, você no melhor mix do Brasil. Olha só, Karime, quem vai à feira ou ao supermercado, é claro, já deve ter notado que o ovo virou aí o queridinho do amazonense, porque, né, não é à toa. A produção aqui no estado está a todo vapor e bateu recorde nesse primeiro trimestre de 2025. Realmente, viu, uma situação... Você viu, tá Carlão, bem favorável, na hora de comprar, você viu o preço, baixou o preço da cartela, tá baixou bastante, porque além de mais barato, ele virou uma figura certa na mesa das famílias. É a proteína mais barata do que carne e frango, né? Nutritivo, enfim. A repórter Nathalie Moraes segue aqui com a gente para conversar sobre esse assunto, sobre essa queda no preço. Nathalie, então, isso porque a produção de ovos cresceu aqui no estado do Amazonas, inclusive bateu recorde em 2025, não é isso? Mais uma vez, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no 18 horas. Mais de 140 milhões de unidades produzidos aqui no Amazonas agora em 2025. Realmente, Karime, toda essa produção em alta, a gente pode dizer assim, é um crescimento contínuo da demanda. Como você já adiantou para os nossos ouvintes, tá muito caro, né? Realmente comprar aquele patinho para fazer o bife. Então, muita gente às vezes até compra o patinho, mas faz o famoso bife a cavalo, né? A gente complementa, né? Exatamente, porque não tá dando para comer 2 bifes, não, porque a carne tá cara, né? E aí realmente o aumento do consumo médio por ovos aqui no Amazonas aumentou bastante. Só pra gente ter uma ideia, em média, a gente consumia até 2 anos atrás cerca de 200 ovos e agora a gente consome em média, Carlão, 272 ovos. Eu acho que eu como até mais, viu? E aqui no Amazonas realmente o ovo é presença garantida nas refeições, né? Seja no café, seja naquele lanche, seja na hora do almoço. E um dos responsáveis realmente por essa baixa, assim, a gente pode dizer baixa no preço e alta no consumo é a demanda. Realmente, cada vez mais tem tido uma procura muito grande. Inclusive, Carlão, foi divulgada uma pesquisa a nível nacional hoje, divulgado aí pelo Instituto Neogrid, mostrando que depois do período de alta, o preço médio do ovo em todo o Brasil voltou a cair no último trimestre, né? E o alimento médio tem sido encontrado aí
em algumas regiões do Brasil por até R$18,70. Eu confesso que na última semana eu fui ao mercado e consegui comprar um ovo de primeira por R$17, a cartela ali com 30 ovos. Bem barato. A última vez que eu comprei tava 19. E aí, realmente, né, além dos ovos tradicionais, tudo tá em alta aqui na nossa região, nas granjas, né? O mercado vem oferecendo cada vez mais aquela questão ovos pasteurizados, ovos diferenciados, e tudo isso tá em alta e o preço tem dado uma baixada. Então, pra gente entender melhor um pouquinho desse cenário, a gente conversou com a economista Denise Kassama, que fala um pouco mais pra gente. A gente tem tido a percepção que realmente o ovo tá reduzindo um pouco de preço, né? Quanto maior a oferta do produto, quanto maior a produção, menor a tendência à redução de preço, né? O ovo, além de ser uma fonte de proteína barata e fundamental no prato brasileiro, ele também serve de insumo para diversos itens da culinária, como tortas, pães, bolos. Então, por escala, também tende a tornar esses produtos mais baratos para o consumidor amazonense. 18 horas. É isso, né? A Denise Kassama disse tudo, a nossa economista. Realmente esse movimento aí mostra que o setor não só atende a demanda crescente, mas também, né, se adapta às nossas necessidades. Afinal de contas, um ovinho cai muito que bem, né, Carlão? Cai bem. De todos os jeitos. Obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h57. 18 horas. Olha só, o governo federal já divulgou, Karime, importante, hein? O passo a passo de como vai funcionar a Carteira Nacional de Motorista, agora sem precisar de autoescola. Exato, Carlão. É importante destacar que a proposta está em fase de consulta pública e visa, segundo a União, facilitar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação. Sugestões, inclusive, podem ser enviadas até o dia 2 de novembro, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite. Olha, segundo o Ministério dos Transportes, com essas mudanças, o custo para tirar a habilitação poderia cair até 80%. Hoje, o preço médio para conseguir a CNH é de mais de R$3.000 aqui no Brasil. A consulta pública segue aberta até o dia 2 de novembro na plataforma Participa Mais Brasil. Depois disso, o texto vai ser analisado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A proposta prevê que o candidato possa estudar como quiser, em autoescola, pela internet ou até em escolas públicas de trânsito. As aulas práticas também seriam opcionais e o aluno poderia até usar o próprio carro nas aulas, desde que tenha um instrutor credenciado. Mesmo com toda essa flexibilização, os exames médicos, psicológicos, teóricos e práticos continuam sendo obrigatórios. E quem passar nas provas recebe primeiro a permissão para dirigir, a PPD, por 1 ano e depois a CNH definitiva. O governo diz que a mudança deve facilitar o acesso à habilitação, reduzir a informalidade e aumentar a segurança no trânsito, já que muita gente dirige sem carteira por causa do alto custo. Volto com vocês. Legal, André Meirelles. Karime, você tem aí um recadinho aí? O que você quer destacar? Sim, participação dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, pela live do YouTube. O Rafael Medeiros, ele manda um beijão do Rafa para todos vocês. Olha aí, Carlão. Bacana. E Renato Santiago, melhor jornal. Muito obrigada, gente, pela companhia. Valeu, queridão. Mix. 18 horas. Esporte. Aí, começando aí assim, seguinte, a seleção brasileira que segue firme na preparação para a Copa do Mundo de 2026, depois da goleada da Coreia do Sul, 5-0, chocolate, a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem um novo desafio nesta terça-feira contra o Japão em Tóquio. Exato, Carlão, já classificado, o Brasil está aproveitando aí essa penúltima data FIFA de 2025 para testar jogadores, é claro, lógico, testar aí quem tá valendo, quem não tá, e ajustar o esquema tático rumo à Copa, que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México. Falando em expectativa, quem está precisando mesmo reagir é o Amazonas. O time perdeu por 1-0 pro Vila Nova fora de casa pela 32ª rodada da Série B e continua na zona de rebaixamento, hein? Uma pena, viu, Carlão? O Amazonas até teve chances claras, mas não soube aproveitar, não deu. Agora está estagnado com 31 pontos na 18ª posição e ainda pode
pode cair mais, dependendo dos resultados da rodada. Mas nem tudo foi decepção nesse fim de semana lá nos Estados Unidos. O uruguaio Luiz Soares, ex-Grêmio, chegou à impressionante marca de 600 gols na carreira. Parabéns para ele. Bom, Carlão, e para fechar aí com chave de ouro, o brasileiro nortista Ramon Dino fez história no Mr. Olímpia. Ele conquistou o título na categoria Classic Physique e se tornou o primeiro homem do Brasil a levar esse troféu. Legal, Karime, giro final no trânsito. Giro final do trânsito, Carlão. André Meirelles disse que teve outro capotamento agora. André, conta pra gente aonde foi. Trânsito. Agora há pouco, Karime, Carlão e ouvintes, a gente não tem muita informação, mas em frente à Feira do Coroado, no sentido bairro Centro, capotamento de um veículo daquele modelo baú aconteceu nesse momento e, claro, tá deixando o trânsito bastante complicado ali no local. E na rua Severiano Nunes, do sentido Belo Horizonte, entre os bairros Aleixo e Adrianópolis, um carro em pane mecânica ocupa parte da via. As informações também da Avenida Humberto Calderaro com a Alberto Costa Lins, próximo ao Shopping Manauara, segue com trânsito moderado. Na Dacir Vargas com a Djalma Batista, o trânsito está mais lento no sentido centro-bairro, especialmente na passagem de nível da Constantino Neri. Já na Professor Newton Lins, com a Rua Goiás, o fluxo é tranquilo, com boa fluidez. E na Constantino Neri, nas proximidades da Lores Cordovil, o trânsito flui normalmente, embora esteja mais intenso nesse horário. Karime, Carlão, até amanhã. Até amanhã, obrigada pelas informações. Até amanhã. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o Ministério Público do Estado do Amazonas liderou uma reunião com representantes de órgãos de trânsito e saúde na última semana aqui em Manaus. O alinhamento entre os órgãos responsáveis pela segurança viária é de extrema importância, sim, para diminuir os acidentes. De acordo com dados oficiais, entre janeiro e setembro de 2025, o Amazonas teve 12.593 internações hospitalares por acidente de trânsito com motocicletas. O Ministério Público ressaltou a importância de redobrar os cuidados nos próximos meses, novembro e dezembro, considerando que os acidentes de trânsito tendem a aumentar no período de fim de ano. E veio uma notícia boa: o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas informou que está em tratativas para realizar um convênio com a Polícia Militar. A ideia é capacitar policiais a atuarem como agentes de trânsito e aumentar assim a fiscalização para tentar evitar mais e mais mortes e sequelas causadas pela violência do trânsito aqui no estado. E salvar, é claro, a vida de tantos que utilizam as motocicletas para trabalhar nas ruas de Manaus. Afinal, segundo o Ministério da Saúde, 8 a cada 10 atendimentos por acidentes de trânsito realizados em hospitais do SUS envolvem motocicletas. 18 horas. 7h03, hein? Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.